E com isso eu não estou propondo um descontentamento com o meu resultado e a minha vida atual. Não. A proposta é que a gente esteja, sim, grato por onde nós estamos, contentes com isso, mas nós precisamos ter uma semente de inconformidade. Entendendo que eu e você viemos para cá para ter uma vida e vida em abundância, nós precisamos estar em busca dessa nova versão nossa. Então, por que eu vou continuar sendo o mesmo líder de sempre que eu fui, se eu posso, de fato, ser um líder muito melhor na minha equipe? Por que eu vou continuar sendo o mesmo vendedor de sempre, se eu posso vender do terra, talvez de um jeito muito melhor, de um jeito diferente, de um jeito inovador? Por que eu vou continuar tendo as mesmas práticas de liderança, de acompanhamento, se de repente eu posso modelar alguém que tem um resultado hoje maior que o meu e eu posso ser alguém muito melhor, um líder muito melhor? Então, essa pergunta é muito importante, porque se essa semente de querer mais, de querer ir para um algo mais, não tiver dentro de mim, nada mais vai fazer sentido. Nada mais vai fazer sentido. Eu não vou querer modelar ninguém, eu não vou querer quebrar o meu orgulho, e aqui já adiantando o que de fato nos impede de ter esse melhor, é uma coisa chamada orgulho. E o orgulho, quando a gente fala, a gente acha que o orgulhoso é uma pessoa que é mal educada, que é grosseira, ou que é nariz empinado, mas o orgulho tem diversas ramificações e manifestações. Uma das manifestações do orgulho, por exemplo, é a autossuficiência. Então, eu sou autossuficiente quando eu não peço ajuda. Eu sou autossuficiente quando eu não quero mais perguntar nada para o meu líder. Eu sou autossuficiente quando eu acho que eu não preciso aprender nada. Quando talvez, até mesmo numa apresentação dessa, eu acho que eu já sei de tudo e eu não preciso aprender mais nada. É aí que o orgulho entra. E o orgulho antecede a queda. Isso é bíblico, isso é sabedoria espiritual. O orgulho, ele precede a queda. E as manifestações de orgulho são o que nos impede de termos um resultado melhor e maior em todas as áreas da nossa vida. A área que talvez você olha para a tua vida e você não vê resultados positivos, com todo amor, carinho e humildade eu quero trazer isso. Com certeza é a área que você tem alguma manifestação de orgulho. E todos nós, sem exceção, temos alguma manifestação de orgulho, que dia após dia nós temos que quebrar, que nós temos que moer. Zona de conforto é orgulho? O que é zona de conforto? É a ingenuidade de que, mesmo sem fazer o que tem que ser feito, eu acho que eu vou conseguir chegar no lugar que eu quero. E quantas pessoas estão presas nessa manifestação de orgulho? Achar que sem fazer o que tem que ser feito vai chegar no lugar que quer, achar que sem se abrir para o processo, para a jornada, vão conseguir chegar onde querem, e não vão. Não vão, estão se enganando, e estão se enganando por conta de uma manifestação tremenda, terrível de orgulho. A falta de perdão é manifestação de orgulho, ingenuidade é manifestação de orgulho, autossuficiência é manifestação de orgulho, não querer parar, não querer pedir ajuda, não querer ir para uma conferência, por exemplo, da Duterra, não, para quê? Eu já sei de tudo, eu já sei de tudo do negócio. E às vezes é esse orgulho que nos trava e nos impede de fazer as conexões certas, de modelar o que tem que ser modelado e de ajustar o que precisa ser ajustado. É o orgulho que nos impede de ir para a nossa melhor versão. E aqui eu quero trazer um pouco de neurociência para quem acompanha e sabe do nosso trabalho. Uma das nossas missões é fazer com que a nossa mente funcione a nosso favor. E eu quero trazer um conteúdo aqui que talvez seja novidade para alguns, mas é um conteúdo que didaticamente funciona para fazer a tua mente trabalhar a teu favor. Sua versão, seu personagem, seu papel e seus resultados. Presta atenção nisso. Sua versão, seu personagem, seu papel e seus resultados. Pega papel e caneta aí, se você tiver, e vai anotando aquilo que te chamar a atenção. Presta atenção. O que você vive hoje, tua vida, teus resultados, as roupas que você veste, elas nada mais são do que uma manifestação de um personagem que você vive de você mesmo. A vida que você tem hoje,
Os resultados financeiros que você tem hoje nada mais é do que a manifestação de um personagem que você vive de você mesmo. E isso tem ramificações muito profundas. Dentro de você, Aurilândia, dentro de você, Claudiana, dentro de você, Robson, Sabrina, todos que estão aqui, dentro de você existem várias versões, vários personagens. Existe uma versão sua dentro de você que talvez seja a versão pobre, escassa. Dentro de você existe a versão divorciado. Dentro de você existe a versão que vive doente. Dentro de você existe a versão que vive cheio de problemas. Dentro de você também existe aquela versão, mais ou menos, da vida mediana. Que ora as coisas fluem, ora as coisas não fluem. Aquela versão que consegue pagar ali os custos básicos de vida, conseguiu financiar um apartamento e está pagando com muito esforço, que tudo é com muito esforço, mas, bem ou mal, você consegue suprir suas necessidades ali. Mas dentro de você também existe uma outra versão, um outro leque. Eu quero que vocês imaginem como se fosse um leque de versões aqui, onde aqui eu tenho a versão mais pobre de você mesmo, e quando eu estou falando pobre, eu não estou falando pobre financeiramente, eu estou falando emocionalmente, espiritualmente, conjugalmente, em saúde. Você tem aqui a versão mediana, e você tem aqui a versão talvez mais abundante sua, a versão próspera, rica de amor, rica de paz, rica de bênçãos divinas, rica espiritualmente e rica financeiramente também, rica de saúde. Dentro de você existe um leque de versões. A pergunta é, qual é a versão? Qual é o personagem que está reinando aí? E isso é muito importante porque a gente quebra um paradigma de que você não é aquilo que você está vivendo hoje. Você não é os seus resultados ruins. Você não é a dificuldade que você vive hoje de avançar talvez na adultério, de avançar nos seus negócios, de avançar conjugalmente, de avançar espiritualmente. Você não é isso. Você só está vivendo um personagem de você mesmo. Uma versão de você mesmo. Dentro de você existem milhares de versões, mas apenas uma vive e atua reinantemente no seu corpo. E a pergunta é, a versão que você vive hoje é a versão que você gostaria de estar vivendo? Os resultados desse seu personagem é a versão, é o resultado que você gostaria de viver? Dentro de você existe esse leque de Regilane. Dentro de você existe esse leque de Aurilândia. Dentro de você existe esse leque de Wanda, esse leque de Isabela, esse leque de Anderson. Dentro de mim existe esse leque. A pergunta é, qual é a versão que vai reinar? Qual é o personagem que vai reinar? A versão que você vive nada mais é do que o personagem que você mais vem interpretando e que você aprendeu o roteiro na infância. Então, como é que funciona, Anderson? Na sua infância, através das experiências que você teve, através daquilo que você viu mamãe e papai viverem, ou mamãe e papai substituto, foram escritos roteiros. Lembra que o ator, o personagem, ele precisa de um roteiro. Precisa ou não precisa, gente? Esses roteiros foram baixados, foram feitos o download na tua infância. E hoje você segue o roteiro. Tem gente hoje que não vive uma versão boa de casamento, sabe por quê? Porque não viu versão boa de casamento na infância. E às vezes não viu versão boa não só de pais, mas de vizinho, de primo, de família. E hoje, quando alguém pergunta isso, ela diz, gente, eu não tenho nem modelo, eu não tenho nem referência. Eu nem sei como é que é um casamento bom. O que ela está dizendo? Eu não tenho referência, eu não tenho roteiro.
E isso a gente aplica para a vida financeira. Às vezes você não tem roteiro de riqueza, de prosperidade. Você não sabe como é que alguém próspero pensa, você não sabe como é que alguém próspero vive, age, treina, pensa a respeito de dinheiro, pensa a respeito de negócio. Tá fazendo sentido isso, pessoal? Dá um sinal aí com a mão para eu ouvir vocês. Então, a versão que você vive hoje nada mais é do que o personagem que você mais vem interpretando. Ou seja, você foi treinado, condicionado a viver o personagem que você vive hoje. E se for assim, que bom. Porque isso quer dizer que você pode aprender a interpretar um outro personagem. Você pode aprender a interpretar um outro personagem. Talvez você vai começar, a partir de hoje, a interpretar o personagem de Silver. Talvez você vai aprender, a partir de hoje, a treinar e a interpretar o personagem de Diamond. Por que não? Quem está entendendo isso, pessoal? Você pode mudar os seus resultados, decidir hoje interpretar um novo personagem de conjugal, um novo personagem de saúde. Quantas mulheres estão solteiras e elas estão solteiras e não conseguem arrumar um relacionamento porque elas aprenderam e se identificaram a interpretar o personagem da mulher solteira, carente, que não consegue ninguém. Gente, esse ano eu completei 10 anos fazendo mentoria individual todos os dias atendendo gente, todos os dias eu atendo gente. E quantas vezes eu vejo mulheres dizendo, homem tá difícil, eu não consigo arrumar ninguém e tudo. Aí, uma das mentoradas que eu tive ano passado, conseguiu o cara da lista, porque a gente faz uma lista do que ela quer, e aí a gente tem todo um trabalho, ela conseguiu atrair, mas no primeiro encontro, sabe o que foi que ela fez? Ela contou todas as mazelas da vida dela. E sabe por que ela fez isso? Porque ela estava interpretando o personagem da mulher carente, que não consegue nada. E esse personagem aprendeu a ganhar amor e atenção contando problema. Esse personagem aprendeu a ganhar amor e atenção se vitimando. E como ela queria ganhar amor e atenção daquele cara, ela foi se vitimar no primeiro encontro. Resultado, não deu mais certo. Atraiu o homem dos sonhos, mas o personagem que ela vinha interpretando estava tão entranhado nas emoções e na estrutura dela, que ela sabotou mais uma vez o resultado. E depois nós tivemos que fazer um outro trabalho para desassociar ela dessa identidade de mulher carente, sofrida, que não consegue nada. Ela tinha que entender que aquilo não era ela, que o divórcio que ela passou não definia ela, mas simplesmente era um personagem na vida dela e ela podia aprender a interpretar outro personagem. Nada, escuta isso, gente, nada, 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 nada é por acaso. Olha para a roupa que você veste hoje. Olha para o teu corpo. A gordurinha que está aqui na barriga, ela está aí para compor o teu personagem. O personagem que você aprendeu a interpretar. Tua casa é a casa do teu personagem que você aprendeu a interpretar. Tua equipe é a equipe do personagem que você vestiu. E aí eu pergunto, qual é o personagem que você vestiu na do Terra? Do líder fraco ou do líder forte? E o líder forte não necessariamente é um líder que está com resultados extraordinários hoje, mas é um líder que sabe manejar bem sua equipe e que leva os seus desafios a ponto de solucioná-los. O seu jeito de falar, a tua postura é um personagem. Eu tive um cliente, olha só que coisa. Esse meu cliente, ele chegava em casa, aliás, ele ia para casa, ele era curvado, ele falava baixo, quase não dava para entender ele, e ele pouco interagia em casa. 53 anos na época ele tinha, e parecia um velho de 70 quando chegava em casa. Mas quando ele ia para o trabalho, quando ele ia para a empresa, ele virava outra pessoa. Ele, postura ereta,
Começava falando desde o porteiro, solucionava, voz audível, era outro personagem. E por isso era outro resultado. O resultado que ele tinha na empresa não era o resultado que ele tinha dentro de casa. Quem está entendendo isso, gente? Quantas vezes você entrou num lugar que você se sentiu deslocado e você foi para um personagem de gente rejeitada, que vivia à margem, e você não falou direito, não interagiu, não fez network, não aproveitou o ambiente que você estava? Tudo da tua vida foi escolhido inconscientemente para que você viva o personagem que você foi treinado a interpretar. O personagem precisa de caracterização, não precisa? Tudo na tua vida foi escolhido para isso. E aí a pergunta é, o que faz a tua pior versão surgir? Aquela versão que você não gosta. Aquela versão que às vezes numa briga dentro de casa, ela surge como o Hulk e o médico. O que faz a tua pior versão surgir? A versão que desiste? A versão que deixa para amanhã o que tem que ser feito? A versão que começa e não acaba? A versão que fala o que não deve e depois se arrepende? A versão que briga, que perde dinheiro, que perde oportunidade, que deixa dinheiro na mesa? O que faz isso? O que faz a tua pior versão surgir são as emoções disfuncionais intensas. Geralmente nós temos uma média de emoções. E quando você vai para uma emoção disfuncional intensa, essa emoção tira de dentro de você a pior versão. Um momento de irritação profunda faz você falar o que não deve, faz você ir para outro personagem. E às vezes as pessoas nem se reconhecem. Meu Deus, fulano disse isso, eu não acredito, eu não estou acreditando. Por quê? Emoção disfuncional intensa. Nós temos emoções voláteis, emoções que vêm e que vão, mas nós temos as emoções renantes, ou seja, as emoções que nós mais sentimos ao longo do tempo. E essas emoções renantes são as emoções que extraem a nossa versão reinante. Ou seja, o que tu está querendo dizer, Anderson? Quem tem boas emoções reinantes vive e ativa bons personagens e suas melhores versões. Se você quer mudar o seu personagem, você precisa ser vigilante quanto às suas emoções. Quando você se sente rico, próspero, e isso não tem a ver com dinheiro, você flui melhor, você fala melhor, você faz mais negócio, mas quando você vai para o dia a dia do teu trabalho, se sentindo péssimo, se sentindo fracassado, é essa versão que vem. Quais são os seus vícios emocionais? Quais são as emoções que você aprendeu? Presta atenção. Quais foram as emoções que você aprendeu a interpretar na maior parte do tempo? Alegria ou vergonha? Tristeza? Medo? Raiva? Surpresa? Nojo? Vergonha? Culpa? Orgulho? Inveja? Ciúme? Amor? Ansiedade? Quais são as emoções que você aprendeu a interpretar na maior parte do tempo? Porque são essas emoções que você mais sente que ativa em você o personagem que você mais vive. Qual é o personagem que você vem interpretando na maior parte do tempo? O personagem do fracassado ou do vitorioso? Do depressivo ou do feliz? Do endividado ou do abundante? Do triste ou do alegre? Do vitimista ou do vencedor? Do que é um fracasso ou do que é um sucesso? Do que é pobre ou do que é rico? Do que é pessimista ou do que é otimista? Do que é egoísta ou do que é altruísta? Do que é orgulhoso ou do que é humilde? Do que é inseguro ou do confiante? Do injusto ou do justo? Qual é o personagem que você vem interpretando a maior parte do tempo? E, de novo, você não é aquilo que você acha que é, você apenas tem sido um personagem. Uma versão sua. Qual é o roteiro da sua vida? Lembra que um ator, para interpretar o personagem, ele precisa de um roteiro. Precisa ou não precisa, gente? Quando você assiste uma série, quando você assiste um filme lá do Rock Balboa, ele tá lá treinando, tá lá lutando.
Ele tem os lugares que ele frequenta, sim ou não, pessoal? Quais são os lugares que você está frequentando? Quais são as companhias que o teu personagem tem tido? Quais são os assuntos, quais são as emoções, quais são os pensamentos, como é que é o cabelo desse cara? Como é que é o acessório, como é que é a comida, quais são as palavras, quais são os jargões, quais são as roupas? Quem está entendendo isso, gente? Ou seja, se você quer mudar o teu personagem, você precisa aprender a mudar o roteiro intencionalmente. O resultado que você quer ter, vamos falar de Terra, o resultado que você quer ter na do Terra, essa Sabrina que tem esse resultado, essa Claudiana que tem esse resultado, essa Emidídia que tem esse resultado, quais são os lugares que ela frequenta? Quais são as companhias? Quais são os assuntos? Como é que é o cabelo dela? Quais são os acessórios? Qual é a comida? Quais são as palavras? Qual é o jargão? Quando você intencionalmente mudar o roteiro da tua vida e treinar, interpretar esse personagem, daqui a pouco, uma fusão acontece e você passa a viver aquele resultado. Só que semelhante a um ator que quando pega o papel, ele vai ter aquele tempo de treino, você também vai ter que treinar isso. Você vai ter que treinar e interpretar aquele personagem. E é justamente o personagem que determina a sua versão. Quer mudar a sua vida? Mude o personagem que você vem interpretando. E aí a pergunta é, qual é o personagem que você quer interpretar a partir de hoje? Porque esse personagem é o personagem que vai alterar os teus resultados. Então, você precisa redefinir o teu personagem. O primeiro passo aqui é entender qual tem sido o teu personagem. Mas o segundo passo é redefinir, determinar qual vai ser o teu novo personagem, que você vai se dedicar tempo para treinar, para pensar. Gente, olha só, o ator profissional, quando ele vai fazer uma novela, quando ele vai fazer um filme, ele faz uma coisa chamada laboratório. Então imagina que o Robson vai interpretar um lutador de MMA. Ele vai fazer um laboratório, ele vai viver com outros lutadores, ele vai numa academia de lutadores, ele vai ver como eles pensam, como eles agem, como eles falam, como eles treinam, para que aquilo tome conta dele e ele absorva esse personagem. Você tem que fazer a mesma coisa com o teu novo personagem. E aqui tem algumas ferramentas, não dá para eu passar isso agora, mas eu quero trazer aqui alguns casos, tá? Pesquisem depois um, 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 um ator, foi o ator que fez, acho que o último ou o penúltimo Coringa, tá? Esse cara, olha o que ele fez. Ele ficou 4 meses trancado no quarto de hotel, tentando entender como teria sido a infância e a mente do Coringa. Ele fez um diário, criou um diário de como teria sido a vida desse Coringa. E ele passou 4 meses pensando, sentindo, se comportando, interpretando, vivendo, treinando seu Coringa. Tem uma entrevista que o pessoal fala que quando ele chegava no set de filmagem, uma energia pesadíssima tomava conta. Porque ele treinou e ele foi para a versão dele de Coringa. Ele foi o único que fazia a própria caracterização. Todos os outros Coringas eram outras pessoas que faziam. Ele mesmo fazia a própria caracterização. Ele criou a caracterização, a roupa, a maquiagem. Só que o pai dele diz o seguinte: ele viveu tanto tempo o Coringa que ele não conseguiu mais sair do Coringa. E ele se matou depois do filme.
Porque o Coringa é um personagem completamente doente, psicologicamente. Quem tá entendendo o poder de escolher o personagem e começar a treinar? E aí tem outras versões, vocês vão ver isso em tudo a partir de hoje. E aí tem uma frase que diz treine até se tornar, e eu quero complementar ela com treine até sintonizar. Porque o personagem nada mais é do que uma frequência que você sintoniza. E aqui eu não tenho tempo de entrar nessa parte de frequência, que é outra coisa à parte. Na mentoria individual eu falo muito isso. Vamos para um exemplo bom. Um exemplo bom. Opa, voltei aqui. Vamos para um exemplo bom. Vocês devem ter acompanhado uma influenciadora chamada Cela. A Cela era uma menina que era modelo, passando fome, no interior do Rio Grande do Sul, foi para São Paulo com muita dificuldade. Depois vocês podem pesquisar o nome dela. E passando fome, gente. Ela não tinha dinheiro para comprar frango, tá? Ela começou a interpretar o personagem de bilionária. E ela começou a viver como se fosse verdade aquilo. E as pessoas começaram a acreditar. E ela virou influenciadora. Mudou a vida dela. E ela começou a dizer há um ano atrás que ela tinha um namorado bilionário. E hoje ela namora um bilionário. As coisas que na brincadeira ela dizia que tinha, hoje realmente ela tem. Porque ela sintonizou esse personagem. E a pergunta é: qual é o personagem que você vem interpretando? Eu queria, para finalizar esse momento aqui, eu queria achar um vídeo que fala sobre essa questão dos personagens. Eu não sei se eu vou conseguir achar ele agora, mas depois eu posso mandar para vocês no grupo. Peraí, que eu acho que eu vou achar aqui, só um minuto. Tá aqui. Só para deixar isso mais ilustrado, é um vídeo rápido, não tem nem som. É o mesmo cara, tá? É a mesma pessoa, são todos os personagens dele. Tá fazendo som? Não, só pra ver, né? Sem som, só para ver. É a mesma pessoa. O herói, o gordinho do chope, o sofredor de guerra, o professor sábio. São as versões. E aí ela diz, ó, é fácil para você se despedir do personagem? Esse foi o cara que morreu, tá? Me despir? Como assim? Não, quando o filme termina. É uma metáfora, se despir do personagem. E aí, olha o que ele diz. Muda muito. Eu costumava dizer que quando o filme termina, acabou. E a câmera é que ativa o personagem. Todos os personagens vivem em mim. Ele surge quando a situação pede. Se a situação é retirada, eles voltam para dentro. Agora estou começando a achar que isso é uma grande mentira. Com a idade, os personagens me afetam mais, por incrível que pareça. E eu achava que seria o contrário, mas eu estou mais sensível. Quando eu interpreto um personagem, ele fica comigo por muito mais tempo. Então,
que ele diz, tá dizendo aqui, gente, só para resumir, a gente não perder tempo. Ah, quando fecha a câmera, pronto, né? Voltei pro meu normal. Ele diz, não, o personagem fica comigo por muito mais tempo. E é assim com todos nós. A pergunta é, qual é o personagem que você vai viver a partir de hoje? E eu quero encorajar você a escolher o melhor personagem que você puder. Vá para o próximo nível. Talvez você não vai avançar, não vai colocar 10 níveis acima, mas vá para o personagem do próximo nível. Veja como é que você vai falar, veja suas roupas, seus lugares, suas companhias, sua postura. Treine, 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 até se tornar, treine até sintonizar. E nessa segunda-feira, eu quero ficar por aqui, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Agradeço demais minha oportunidade, espero ter contribuído com vocês. Isabela, a você, meu amor, meu carinho, ao Bruno, sua família, muito obrigado, quero honrar a sua vida, obrigado demais. E a gente está aqui para servir, para somar, viu? Muito obrigada, meu amigo. Que a gente possa. Todo mundo aqui, eu aprendi bastante. Já tinha escutado essa história, para mim é muito impactante a história desse ator. E a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei, meu Deus, né? O quanto é forte, o quanto é real e o quanto é importante a gente realmente ter esse cuidado e fazer esse exercício todos os dias, né? Quem quer aí o seu melhor personagem, levanta a mão. Né? Quem quer hoje agradecer o Anderson para que ele tenha a melhor semana da vida dele, por essa entrega que ele fez aqui nessa manhã, porque com certeza ele mudou a nossa vida, queremos mais, muito bem, olha aí. E melhorou a nossa semana. A gente estava ali desanimado, pensando, a gente já vai mudar completamente, porque existe aí um personagem que precisa falar mais alto e vale a pena a gente colocar ele em ação. Ou não coincidentemente pela manhã, primeiro direct que eu recebi, né, de um canal que eu participo, foi sobre a importância de perseverar, né, e que na perseverança a gente manifesta a fidelidade de Deus. E é exatamente isso, né? Se eu estou aqui hoje pegando um voo para ir para os Estados Unidos, representando vocês, eu quero agradecer vocês, esse time, eu vou estar ali, né? É, é porque eu perseverei, porque eu acreditei. E Deus hoje, nessa semana, vai se manifestar através da minha vida, a fidelidade dele. Mas a fidelidade de Deus não pode ser manifesta se a gente não estiver perseverando, né? Porque as coisas não é que elas não acontecem, é a gente que desiste. Então, eu louvo a Deus por essa manhã, por esse presente, porque é assim que ele faz conosco, né? Que você hoje se sinta um privilegiado de estar aqui e de permanecer nesse lugar, porque nós temos buscado isso, essas mudanças, investido nisso. Eu tenho sempre dito, Anderson, né, que eu não sei qual outro ambiente proporcionaria tanto investimento assim, né, nas nossas vidas, como a gente tem recebido aqui nesse lugar. Então, muito obrigado, meu amigo. Já está aí mais do que convocado ainda esse ano, né, gente? Para dar aí um super treinamento para a gente. A gente está marcando aí, vai sair do papel, algo bem legal, para a gente fazer uma imersão com ele, com vocês. E quem quer participar, vamos aqui já, olha aí, já vamos deixar isso acertado, né? E para a gente poder avançar nessa parte de mentalidade, de autoconhecimento, que com certeza mudou a vida do Anderson, e ele vai poder compartilhar, quem sabe, um pouco da história dele, pessoal, mas também mudou a minha vida e tem mudado a vida de vocês. E é um exercício diário, e a gente vence, e vence todo dia. Tá bom? Acompanhe aí, tá? A gente no Instagram. As inscrições para o Lidere começaram. Não deixe de estar lá. Faz parte disso, tudo que a gente conversou aqui, esse personagem, essa ambiência, isso que você tanto almeja e deseja, né? Então, faça a sua inscrição, aproveite, porque vai virar o lote. Eu fiz justamente para que a gente pudesse ser honrado. Quem fizesse primeiro, tivesse lugares melhor, ali no auditório. Vai ser incrível. A Camila Faria vai estar conosco. Ela vem fazer uma imersão aí de treinamento
E eu vou deixar ela entregar tudo. Ela já me falou assim, Bela, eu vou dar o meu melhor. Eu vou entregar tudo, tudo esses dias aí, né? Então, não perca o Lidere e não perca de trás, não é você só. O seu compromisso, não pense essa manhã, eu vou, mas aí, né, eu não posso falar por ninguém. Pode, né? Anderson acabou de dizer aqui qual é o papel que você tá, qual é o personagem que você tá vestindo como líder, né? Porque se a gente está aqui hoje é porque um dia eu acreditei que eu poderia estar aqui com vocês. É porque um dia eu acreditei que pessoas confiariam em mim e que eu seria uma grande entusiasta e que as pessoas viriam também e que eu seria capaz disso. Então, que você mude essa chave nessa manhã e que não esteja só você lá, mas que você leve o seu maior time até hoje para ser o melhor lidere que a gente já fez. É o único evento de imersão do Maranhão. A gente tem aí uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio de fazermos parte dessa equipe que tanto se preocupa e faz com excelência tudo aquilo que a gente se propõe. Tá bom? Então se inscrevam, compartilhem o link e a partir desses insights que você teve aqui, tome a decisão agora. Quantas pessoas você vai levar com você? E isso seja inegociável. Você pense nisso pelos próximos 20 dias. Todas as manhãs, quem vai estar comigo? Que você idealize lá as fotos que você vai tirar, os reconhecimentos que vão ser feitos, tudo que vai acontecer ali, o abraço que você vai dar na sua equipe, a finalização, você abraçando todo mundo, falando, tá vendo, vamos junto, para que você não esteja ali só, de maneira nenhuma, mas para que você esteja com a maior quantidade de pessoas possível. E aproveite para recrutar ainda esse mês, já falando desse evento, para que as pessoas possam instalar o seu novo consultor e vai entrar com você ainda em setembro. Já vai estar lá conectado no Lidere, tá bom?